Olha, o Fichte vai dizer que o impulso estético, ele, por ser uma determinação da pura forma, ele não possui um referente no real, né? O que eu quero dizer com real? Eu digo nos objetos, no que é dado empiricamente. Fichte vai diferenciar um, um impulso de conhecimento que se destina a simplesmente representar a aparência dos objetos para a gente, como uma câmera fotográfica, né, vamos dizer assim. Também haverá o impulso que ele chama de prático, que se destina, nesse caso, a transformar esses objetos desde as representações que nós criamos, segundo a nossa própria ordem, ou seja, se você toma da natureza uma árvore, ou então já um galho despedaçado e talvez um monte de pedra, você pode de alguma maneira intervir naqueles objetos, né, por meio das representações que você tem, por exemplo, de um machado que você criou e não se encontrava na natureza, e montar um machado, né? Você modifica, de fato, a natureza. E então, depois desses dois primeiros impulsos, o impulso de conhecimento, que é a máquina fotográfica, e o impulso prático, que é uma máquina fotoquímica, né, destinada a transformar a matéria, ele também coloca que existe esse impulso estético. Que o impulso estético se dirige? Ele já não se dirige mais nem a uma representação objetiva, literal dos objetos, nem a transformação de um objeto, a partir das representações ideais que nós temos dele. O impulso estético é definido como um que já não se orienta a partir das ideias objetivas, desculpa, das ideias objetivas não, dos objetos, já não tem qualquer referência empírica. Então, o impulso estético, ele aparece quase como um puro impulso. Por que puro impulso? Porque já não é um impulso dirigido a nada. Ou melhor, ele é um impulso que ele fabrica representações, mas são representações que prescindem de qualquer adequação aos objetos. E por isso, como ele vai desenvolver no exemplo de um passarinho, ele somente pode ser orientado pelo puro prazer ou desprazer. A maneira que um passarinho canta, por exemplo, que ele vai de uma nota para outra, isso diz Fichte, causa prazer a ele. E essa pura atividade do canto, ele diz que é dirigida pelo princípio estético, pelo impulso estético. Só que o impulso estético, como já foi dito, ele não representa nada de objetivo. Porque, por exemplo, quando você está fazendo uso de um impulso prático, esse impulso ele se exterioriza, né, em última instância, sobre a forma da matéria. Você pega a madeira, a pedra, etc. E, enfim, você faz um machado. E por a gente saber que esse machado não está na natureza, a gente sabe que existiu um impulso, uma atividade criadora no interior dos sujeitos que fabricou essa representação do machado. Então, essa transformação, essa que ele chama em dado momento de ação ou efeitos, são as maneiras que a gente pode conhecer isso, que é uma experiência interna. Poderíamos dizer ainda que o que ele chama antes de impulso de simples ou puro conhecimento pode também ser descoberto a partir dessa possibilidade prática de exercer sobre o mundo os efeitos de nosso espírito. Um imã,
A gente sabe que ele tem um poder de atrair metal justamente porque o metal se move. Se o metal ficasse para sempre imóvel, nós nunca saberíamos que um ímã possui essa capacidade, esse impulso de atrair os metais. E é por perder toda essa referencialidade com os objetos, com o mundo objetivo e externo, que o Fichte acaba se colocando cético diante de qualquer determinação filosófica séria a respeito do impulso estético. E o impulso estético é uma forma pura, no sentido de que ele não é imagem de nada, e existe em nós esse impulso que prescinde de qualquer consciência, de qualquer representação, e é como essa pura força que, tal qual no passarinho, leva ele a cantar. Esse impulso estético é incognoscível para qualquer um que não seja o próprio sujeito. E é esse o lugar do ceticismo do Fichte diante da estética, ou melhor dizendo, das teorias estéticas. Porque se o estético é o irrepresentável, ou ainda, se o estético é a pura criação interior de cada sujeito, a livre fruição, ou a experiência de livre fruição que cada sujeito tem perante o mundo, isso é porque ele desconhece ou não representa os motivos, as causas desse efeito, desse prazer estético nele. E como ele não representa, ele não pode nem principiar na sua comunicação. Então, o que eu extraio como conclusão desse escrito do Fichte que eu estava lendo agora sobre a teoria estética, sobre o impulso estético, é que, menos de que ele exista ou não é isso que está em discussão, é simplesmente de que o exame da estética está fora da alçada da filosofia. Pelo menos da filosofia pragmática, daquela que pode se referir como uma superação da diferença entre o eu com os outros eus, né? Do eu com o não eu. E eu, como eu disse, pro Fichte é uma superação pragmática, né? Porque, no limite, as mediações entre eu e não eu são infinitas. Ou seja, não possui qualquer limite entre eu e não eu. Eles podem se aproximar infinitamente, mas são como Aquiles da tartaruga, sabe? Tartaruga larga sua vantagem em relação a Ulisses e ele começa a correr atrás dela, só que nunca alcança. Aquiles nunca alcança a tartaruga, né? É aquele paradoxo de Zenão. Então, o eu e não eu tem essa relação de proximidade infinita, mas sempre faltou alguma coisa para tocar. Nesse sentido, o poeta, se ele habita a sua alma tão intensamente ao ponto de esquecer tudo que é objetivo, ao ponto de não representar nada, ou ainda representar, porque ele sempre representa, na verdade, né? Representar somente a sua experiência estética, uma forma pura, desprovida de qualquer objeto. O poeta é como um passarinho, então, ele canta, mas ele não comunica. Então ele perde esse atributo humano da linguagem, da comunicação, que tenta superar essa distância talvez insuperável entre os sujeitos, né? E ele só pode se relacionar com eles a partir da livre experiência da fruição, do prazer e do desprazer. O que parece dizer é que a experiência estética é incategorizável, né? Ou melhor, ela é acritizável, no sentido de não ser passível de críticas,
já que ela está simplesmente sendo orientada pelo prazer e do prazer subjetivo de cada um, que não pode nunca se exteriorizar, não pode nunca se representar. Então, se for assim, nunca pode se comunicar.